Então, eu escolhi esse tema, motivação, porque eu acho ele bastante interessante e ele pode fazer com que a gente melhore um pouco a qualidade da nossa vida. Eu coloquei essas imagens e essa do centro diz assim: motivação faz você começar, o hábito faz você continuar. Então, dentro dessa nossa reflexão, eu vou falar na motivação e vou concluir com a ideia do hábito, hábitos que possam nos ajudar nessa caminhada. Eu coloquei eu coloquei mais esse vamos chamar motivação para viver. Quer dizer, como é que você vê isso, né? Será que cada um de nós pode pensar assim: eu posso melhorar essa minha motivação? Como é que eu ando de motivação? Em que eu poderia melhorar? Então, eu queria que você refletisse um pouquinho comigo a respeito. Eu coloquei aqui uma coisa para a gente pensar. Há dias que até penso em desistir, mas todas as manhãs Deus renova minhas forças, dizendo: eu estou contigo. E isso é o bastante para eu prosseguir. É lógico que essa é uma metáfora, uma coisa assim importante de você pensar. Como é que Deus falaria contigo isso? Eu estou contigo. Será que é possível você sentir isso? Tem uma outra reflexão aqui do Norman que diz assim: pratique a esperança. À medida que a esperança se tornar um hábito, você consegue alcançar um espírito permanentemente feliz. Pense de novo a respeito. Pratique a esperança. À medida que a esperança se torna um hábito, você consegue alcançar um espírito permanentemente feliz. E agora, retornando ao tema, o que é motivação para você? É, procure como se você estivesse falando para uma criança. Motivação para mim é importante que você participe. Aí eu vou lá e dou as minhas ideias, mas não significa que você tenha que aceitar. Então, motivação é o impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Então, motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. E aí, quando a gente fala em objetivo, vem a pergunta: quais são os meus objetivos na vida? Né? Quais são meus objetivos na vida? Eu coloquei aqui algumas respostas que vocês vão se dar aí, e pode ter muitas outras que você pode nos falar depois. Mas algumas seria assim: eu quero viver com saúde e feliz. Outros diriam assim: eu quero viver sem preocupações. E outro talvez diga o seguinte: eu quero ser útil. Então, eu quero viver com saúde e feliz. Eu quero viver sem preocupações. Eu quero ser uma pessoa útil durante essa vida. E assim poderia ter muitas outras colocações. E aí eu pergunto o seguinte: olhe para essa figura e se responda isso aqui: será possível motivar alguém? Quando você se interessa por alguém, você consegue motivar esse alguém? Eu faço uma outra perguntinha para reflexão. Quando conseguimos mudar uma situação? Quer dizer, tem uma situação que não está bem e eu quero mudar ela. Como é que, como é que eu tenho que agir para mudar uma situação? Então,
Primeiro a gente vai ter que refletir. E depois que refletir, tem uma coisa que eu acho muito importante, é argumentar que uma mudança ocorre mais rápido quando refletimos sobre ganhos a obter e prejuízos a evitar. Quer dizer, na vida, a gente está sempre procurando ganhar alguma coisa ou evitar outras. Então, uma mudança ocorre mais rápido quando refletimos sobre ganhos a obter e prejuízos a evitar. Então, com isso, nós conseguimos mudar mais rápido uma situação que, de repente, está incomodando. Aí eu coloquei aqui uma figura que eu quero que você preste atenção nela. Quando é que eu estou desmotivado? Como é que eu me sinto? Como é que se sente uma pessoa desmotivada? É, uma das coisas que eu procuro lembrar, se você está desmotivado, está triste e tal, procure ajuda. Ajuda de alguém que você confia, de alguém que você gosta, ou de um profissional. Então, a gente não pode se manter desmotivado. Por quê? Porque a gente tem alguns prejuízos que a gente tem que evitar. E quais são os prejuízos que a desmotivação nos leva? A baixa defesa do organismo. Então, eu pego sarna facilmente, sarna entre aspas, né? Então, se minha defesa baixa, então eu fico muito exposto. Eu passo a ter dificuldade nos relacionamentos. Então, quando eu estou desmotivado, isso acontece automaticamente. Dentro da sua profissão, das suas tarefas, dos seus afazeres, a produtividade baixa. Então, tem que cuidar para evitar a desmotivação. A gente passa a ter dificuldade de cumprir obrigações. Então, eu tenho coisas a fazer, mas se eu estou desmotivado, eu passo a ter dificuldade nisso. E esse papo eu direcionava mais para professores. Um professor, por exemplo, desmotivado, ele vai formar deficientes intelectuais. Ou seja, ele não vai conseguir transformar esses alunos se ele estiver desmotivado. Agora, se ele estiver motivado, com certeza vai mudar muita coisa. Eu gosto de relembrar isso do Goethe, que ele diz assim: trate um ser humano como ele é, e ele continuará sendo como é. Trate-o como ele pode e deve ser, e ele se tornará o que pode e deve ser. Se eventualmente você tiver alguém desmotivado nos seus relacionamentos, procure trabalhar essa ideia do Goethe. Trate-o como ele pode e deve ser, e ele se tornará o que pode e deve ser. É importante, eu acho legal. Agora, quando você encontra uma pessoa motivada, uma pessoa que está vivendo feliz, é, é a gente observar e observar na vida da gente ganhos a obter. A gente melhora a autoestima, se sente bem, gosta do que a gente faz, melhora as condições de saúde. Então, se aparece uma sarninha, já já ela vai embora porque eu estou resistente. Os relacionamentos melhoram, então isso é importante. O que a gente faz melhora sempre, ou seja, melhora a produtividade, e isso interessa a todos nós. E como professores, formamos cidadãos. Então, quando você está motivado, faz com motivação as suas atividades, você vai formar mais rapidamente as pessoas que você se propôs. O que você faz quando a vida parece incerta? Às vezes, a gente tem dificuldade com o que acontece na vida da gente. A gente fica com incertezas. Isso acontece com todos nós. Então, eu vou citar algumas orientações que eu colhi aqui, que de repente podem ser úteis, mas lembre-se que o Júlio
escolheu. Algumas orientações que ajudam na vida. Então, veja aí comigo essa primeira parte aqui. Eu gostei dela e como obter uma boa vida? Faça check-up anual. Ou seja, se você puder, dê uma olhada para antecipar se eventualmente está começando algum tipo de problema. 2, reduza o sal, os farináceos, açúcar, produtos processados. 3, coma verduras, feijão, ovos, castanhas, legumes, nozes, óleo de coco e frutas. 4, esqueça sua idade, suas queixas e seu passado, ou seja, viva o presente e projete o seu futuro. E lembre dos amigos, dos pensamentos positivos, de manter sua casa aconchegante. E 4, meditar, que é o que nós sabemos fazer. Isso a gente vai lembrar sempre. 6, não espere ter sede para beber água, ter sono para dormir, se cansar para descansar, ficar doente para fazer exames médicos. E 7, não seja egoísta e envie essa mensagem para os seus amigos. Então, eu gostei dessas dicas e por isso estou passando para vocês aqui. Eu gostei desses 5 princípios para a vida. Veja se tem algum significado para você. Sozinho, cuide dos seus pensamentos. Em grupo, cuide do seu comportamento. Terceiro, com raiva, cuide das suas palavras. 4, no sucesso, cuide do seu ego. 5, nos desafios, cuide das suas emoções. Eu achei legal isso também. Isso pode ser que você tire uma fotinho e aproveite. Gostei dessa ideia também. Olha a explosão lá na foto, diz assim: você em erupção, o que sai de dentro de você destrói ou transforma. Então, cuidado quando você está em erupção, né? Parecendo um vulcão, o que você vai fazer, porque a força que sai de dentro de você destrói ou transforma. Então, cuidado. E eu coloquei uma última aqui que diz assim: às vezes, sabedoria é apenas calar e observar. Às vezes, sabedoria é apenas calar e observar. Eu tenho que treinar mais essa. Eu quero fazer uma reflexão com você que tem a ver com o credo de muitos, mas não que seja em função do credo. Eu quero que você observe essa afirmação. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pense de novo aí. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus que disse isso. O resumo disso é assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, em outros textos, você acha isso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, eu não sei o que você interpretou. Eu vou comentar a minha para você, de repente, melhorar a sua interpretação. O ser humano pode nascer de novo, mas para que nasça, deve antes morrer. E para que morra, deve antes despertar-se. Hoje eu não entendi nada. Então, vamos simplificar um pouco isso. Quando o ser humano desperta, pode morrer. Quando morre,
pode renascer. Quando o ser humano desperta, pode morrer. Quando morre, pode renascer. Aí você vai me questionar, Júlio, morrer estando vivo é uma atitude. É tomar uma atitude de mudar para melhor e morrer para o passado. Então, morrer estando vivo é uma atitude. Ao tomar uma atitude de mudar para melhor, você morre para o passado. Então, tem que refletir um pouquinho sobre isso. E aí, renascer. O que é renascer para você? Então, eu coloco assim: renascer é resolver aprender. Renascer é resolver aprender. E a gente tem que lembrar o seguinte: aprender, a responsabilidade é de quem quer aprender. Eu vou ler direitinho. A responsabilidade de aprender é de quem quer aprender, não de quem está disposto a ensinar. Então, esse renascer tem que lembrar que a responsabilidade é de cada um de nós. A responsabilidade de aprender é de quem quer aprender, não de quem está disposto a ensinar. Agora, eu sempre chamo a atenção o cuidado que a gente deve ter para com as crianças. Elas não estão completas ainda. E a gente tem que lembrar isso. Para elas, cabe a nós adultos motivá-las em direção ao aprendizado, mostrando o que ela pode ganhar com isso. Então, para as crianças, a gente tem que motivá-las para o aprendizado. Elas sozinhas têm dificuldade. Veja o que diz o pai da psicologia moderna, William James. Ele diz assim: a maior descoberta de minha geração é de que os seres humanos podem mudar suas vidas se mudarem suas atitudes mentais. A maior descoberta de minha geração é de que os seres humanos podem mudar suas vidas se mudarem suas atitudes mentais. E o que é atitude mental para você? É concluir. Quando você conclui uma coisa e você sai em direção a isso, então você passa a ter uma atitude mental. É importante isso. E a gente, tendo uma atitude mental, a gente toma uma decisão e depois caminha em direção de uma ação ou das ações. Então, atitude mental gera decisão e a decisão gera ação. E a gente precisa lembrar sempre disso. É nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. É nos momentos de decisão que meu destino é traçado. Lembrando dessa equaçãozinha, atitude, decisão e ação, então a gente tem que pensar um pouquinho nas nossas ações. As nossas ações são as que definem a nossa imagem. O que eu faço, como eu faço, por que eu faço, isso acaba moldando a nossa imagem. E a nossa imagem, o que ela faz? Ela gera os nossos hábitos. Então, com as imagens que a gente gera, a gente vai formar os hábitos que são muito importantes para a vida da gente. Então, mudar. Mudar é uma coisa importante. Todas as mudanças, toda mudança é proveitosa para quem sabe extrair a lição que ela nos traz. Então, quando você resolve aprender, renascer, então você vai trazer coisas legais para a sua vida. Garcia Rosa diz assim: eu não preciso ser igual a mim mesmo a vida inteira. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que crescer, tem que mudar. E aí vem a pergunta: em que posso mudar? O que eu posso mudar? Eu gosto dessa afirmação do Churchill, que diz assim: não há sentido em dizer que fazemos o melhor que podemos.
temos que conseguir fazer o que é necessário. Não há sentido em dizer que fazemos o melhor que podemos. Temos que conseguir e arranjar força para fazer o que é necessário para a nossa vida. E é importante lembrar que quando a gente vai se envolver com os outros, não adianta querer influenciar quem não deseja ser influenciado. O legal é quando alguém nos pede ajuda, orientação, aí fica mais fácil. E lembre-se que o marketing pessoal nosso vai estar nos bons hábitos. Então, criar o bom hábito de manhã, dizer obrigado, gratidão, eu vou ser feliz, eu vou estar bem. Então, esses hábitos matinais vão te ajudar muito. Então, cuide um pouquinho de algumas coisas, evite de bater de frente com a realidade. Então, não queira mudar as realidades, adapte-se e extraia dela o melhor. Então, se você for um cara que se adapta facilmente, vai ficar mais fácil para você. Não reclame, na natureza não existe prêmios nem castigos. Então, se você ficar reclamando, vai arranjar o mau hábito, e isso é ruim. Então, na natureza não existe prêmios nem castigo, só consequência. Consequência de quê mesmo? Das nossas escolhas. Então, cuidado com as escolhas, porque elas é que vão definir a nossa vida. Existe alguém que poderá fazê-lo imensamente feliz. Quem é esse cara? Que tal conhecer essa pessoa mais intimamente? Para começar, olhe-se no espelho, sorria e diga: olá, eu é que posso me fazer feliz. Então, cuide disso, porque é importante. Que suas escolhas se multipliquem e que você seja muito, muito feliz. Recomeçar não é fazer tudo de novo, é fazer tudo novo. Então, se você precisa recomeçar, faça tudo novo, tá? Então, é legal isso e eu gostei e quero que você aproveite.